Daí, minha galera, aqui é o professor Bruno, hoje trabalhando com uma aula com vocês de populações das Américas e África, tá legal? Populações americanas e africanas, né? Mostrando para vocês como começou e como, na realidade, foi colonizado essas duas localizações do mundo. Aqui embaixo está aqui o nosso canal, né? Qual você, na realidade, já está inscrito, mas divulgue aí o nosso canal para o seu colega, tem problema não, tá legal, pessoal? Mostra aí para ele aí a aula do tio Bruno aí, vamos lá, pessoal, mostrando aí, tá legal? Mostra, meu professor é joia pra caramba, valeu aí então, hein, galerinha? Joia, não tem problema, mostra lá pro seu coleguinha. Quanto mais a gente divulgar isso aí, mais gente chega aí com informação. Então vamos nos ajudar, né, pessoal? Valeu então? Então vamos começar a nossa aula aí. Você que está ansiosíssimo aí, né? Eu trouxe aqui para vocês, deixa eu me tirar da telinha aqui para que vocês possam ver todo mundo, tá? Tá legal? Todo mundo visualizou? Então aqui, ó, você tem um mapa da América e da África, né? Esse mapa, na realidade, é de línguas oficiais e dominantes. Então, quando a gente coloca isso, a galerinha tem que imaginar isso de uma forma de como é que a gente está vendo isso. É a ideia de como, na realidade, essas regiões elas foram dominadas. Tá joia? Então você vai ver aqui desse lado direito da sua telinha, né? Algumas línguas, na realidade, dominantes ou oficiais. Então você tem aí o árabe, o inglês, o francês, o português, o espanhol, o quichua, né? Que só para você ter uma ideia, quando a Unasul, a União das Nações do Sul, ela teve a intenção de se formar dentro da América do Sul para substituir o Mercosul, ela, na realidade, teria uma língua, na realidade, oficial, não, mas ela teria uma moeda oficial, e essa língua é o quichua. Tá legal? Certo? Que na verdade a língua seria o nome da moeda. Então, para você ver o grau de importância que isso tem dentro das Américas, né? Principalmente da América Latina, mais precisamente da América do Sul, tá joia? Aí, continuando, você vai ter aqui, né, o Aimanjá, né, que na realidade é uma língua já a que a gente chama nativa, tá? E depois você tem o Guarani, que no Brasil é bastante conhecido, né, pelos famosos índios tupis guaranis, né, a grande nação tupi-guarani, tá? Certo, pessoal? Então, eu queria que vocês visualizassem isso para a gente começar a nossa aula. Então, assim como na realidade a América, a África ela é um mix na realidade de ocupações, então um mix de idiomas na realidade ainda não contabilizando as chamadas idiomas, né, os chamados idiomas não oficiais, tá bom, pessoal? Então aqui, ó, fazendo isso, eu vou mostrar para vocês, né, a formação populacional, como ela se deu dentro, na realidade, desses dois espaços. Então, você vai perceber que aqui nós temos um fluxo migratório entre o século XVI ao século XX. Então, você vai ter os europeus tentando ocupar esses espaços. Então, eles vão para a América do Norte, vão para a América Central e também chegam na América do Sul, certo? Vão, na realidade, costear o continente africano com o objetivo de chegar às Índias. Mas, nesse caminho, eles também vão ocupando, na realidade, o continente africano, tá joia? Então, aqui você pode acompanhar pelas setinhas europeias e pelas setinhas africanas, tá joia? Então, lembrando que esses africanos, aí cerca de 12 milhões que vêm para cá, eles vêm num processo, uma palavrinha cruel chamada escravidão. É um período aí cruel da nossa história mundial, né, pessoal? Certo? Só para a gente ter uma ideia desse processo que, na verdade, se formou e foi dando origem a esse mix populacional que nós temos hoje dentro do continente africano, mas mais precisamente dentro das Américas, né? As Américas é esse mix, né, do nativo com o imigrante europeu e com o imigrante africano inicialmente. Depois outros grupos que para cá vieram, né, na verdade, como é o caso, por exemplo, do grupo asiático. Esse é o último grupo, na realidade, a migrar dentro desse processo. Tá joia, pessoal? Então aqui vou trazer para vocês uma nova página, tá? Então vou deixá-la aqui inteira para que vocês possam visualizar. Aqui você tem as diferentes dimensões do colonialismo. Então o colonialismo ele pode ser entendido como um sistema internacional de relações econômicas que vigorou em diferentes partes do mundo desde o século XV até meados do século XX, quando nas décadas, né, que seguiram a Primeira e Segunda Guerra Mundial, ele na realidade ele vai entrar em decadência. A ideia de quando você chega na Segunda Guerra Mundial, após isso você tem o que a gente chama de espólio de guerra, o mundo se torna bipolar. Tá? O chamado mundo dos dois polos, né? Você vai ter um lado dominante que é os Estados Unidos e o outro lado dominante que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá joia? E aqui você tem atualmente sobrado, na verdade, poucos locais do mundo em situações parecidas das antigas colônias, né? Como, na realidade, a gente pode citar para vocês aqui na América do Sul, a vizinha brasileira Guiana Francesa, que ela é, na realidade, ainda uma área da França, para se ter uma ideia, tá? Nós temos aqui as Falklands, né? Conhecida como Falklands para os ingleses, mas também, na realidade, conhecido como Malvinas para os argentinos. Então, são áreas que ainda, na realidade, fazem esse processo de pertencimento, tá joia, pessoal?
Aqui, dando esse desenho, vou sair aqui para que você possa ver toda a página, tá? Você tem na América, a descolonização ocorreu principalmente nas 13 colônias inglesas, que passaram a se chamar, na verdade, Estados Unidos da América, a partir do ano de 1776, em meio a uma guerra de independência que havia começado, né, na realidade, em 1775, que se estendeu até os anos de 83, dos anos de 1700. Alguns anos depois, enquanto os Estados Unidos, né, da América expandiu seu território independente para o oeste, né, uma revolta de escravos iniciada em 1791 na ilha de São Domingo, né, metade colonizada, na verdade, pela França e outra metade pela Espanha, expulsou os colonizadores franceses e declarou a sua independência em 1804, dando origem ao que você chama de Haiti, tá? Certo? Então, a outra metade, na realidade, da ilha se torna a República Dominicana em 1844. É quando você olha no mapinha, vou trazer aqui para vocês, eles estão aqui, ó, tá? De um lado você tem o Haiti, do outro lado a República Dominicana. O Haiti é aquele mesmo que você conhece, né? Do Papadoc, do Baby Doc, depois do famoso terremoto do Haiti, tá legal? Então é a primeira colônia, na realidade, a se libertar dentro das Américas, para se ter uma ideia, né? Tirando os Estados Unidos, né? Naquele processo desde os Estados Unidos, a gente chama a primeira grande colônia também a libertar o que a gente chama de escravos, né? Então é um troço bastante importante para a história mundial. O Haiti, ele não deslanchou, ele ainda continua o que a gente chama na economia de República da Banana, né? O seu processo de dependência econômica, somado também a um processo, na realidade, de ditaduras que se passaram dentro do Haiti, levou o Haiti ao estado, na realidade, de pobreza e miserabilidade de que tem hoje, tá joia, pessoal? Legal? Então, nem sempre essa independência, ele é um processo, essa descolonização, né, que é o tema da aula, né, usar essa nomenclatura, ele é um processo de alavancar a economia e a situação, na realidade, do país e da população, tá joia? Então, aqui, clicando, eu vou tirar aqui a minha imagem para mostrar para a gente aqui, ó. Você tem um mix de informações, para se ter uma ideia, tá? Aqui você tem a América do Norte, essa América do Norte, né, com exceção ao México, você tem um grupo de população aí de mais de, vamos até atualizar isso aí, em torno de 361 milhões, né, de população, dado de 2017, senão já passa de 400 milhões, tá? Você tem uma densidade demográfica de 19 habitantes por quilômetro quadrado e um crescimento anual de 0,7. Aqui focando basicamente Estados Unidos com o Canadá, tá bom, pessoal? Certo? Uma expectativa de vida muito elevada, típica de países ricos, aí quase 80 anos de idade, né? Certo? Então aqui uma área, na realidade, desenvolvida, que nós estamos falando de área desenvolvida, como é o caso dos Estados Unidos e também do Canadá, tá joia? E ali depois você vai para a América Central, né? E somando o México, uma população aí já atualizando de quase 200 milhões, com uma densidade demográfica elevada, 72 habitantes, se comparada com a América do Norte, então é uma concentração, isso leva a vários fatores, tá? Um crescimento aí anual de 1,5%, tá, por cento, uma taxa de fecundidade bastante elevada, de 2,4%, tá? E uma expectativa de vida em torno de 76 anos. É uma região com muita densidade demográfica, tá legal? Ou seja, muita população por quilômetro quadrado, isso na realidade acarreta muito problema social, embora esses países sejam na realidade, né, como o caso do México, o principal polo político e econômico da região, tá joia? Uma passagem estreita, na realidade, cria essa ligação com os Estados Unidos da América, tá joia? Chegamos então na dita América do Sul, uma população aí já arredondando de quase meio milhão, para se ter uma ideia, né? Milhões, desculpa aí, só me consertando, com a densidade demográfica também de 24 habitantes por quilômetro quadrado, você já vai ver um vazio mais demográfico, tá? E um crescimento mais baixo, de 1%, né? Se a gente colocar esse desenho, certo? E uma expectativa de vida dos 3 anteriores a mais baixa, né? A porção do continente marcada pela presença de grandes áreas naturais, como é o caso da Cordilheira dos Andes, da maior floresta do mundo, o maior rio do mundo, né, que é o Rio Amazonas, a floresta amazônica, né, a região da Patagônia, certo? E aí o Brasil como grande destaque nesse contexto. Para fechar esse mix aqui das Américas, nós vamos ao Caribe, né, aí já fechando com 50 milhões de habitantes, uma densidade demográfica extremamente elevada, quase 200 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Uma expectativa de vida mais baixa do quarteto fantástico aqui, né? Certo? São países insulares, ou seja, os compostos de ilhas, onde há uma alta densidade populacional, há também uma presença considerável de afrodescendentes na população e uma forte dependência econômica das atividades turísticas, né? É o caso que a gente colocou aquela hora para vocês, né, nos 2 slides anteriores ali do Haiti, tá joia? Então, só para a gente ter uma ideia, então, com muito problema social e dependente na realidade do processo turístico, tá bom, pessoal? Então, aqui só para a gente criar a América, né, do Norte, Central e também do Sul, tá?
Caminhando agora para a África, vamos dividir a África aqui em 5 regiões: norte da África, África Ocidental, África Central, África Meridional e África Oriental. Ela fica mais fácil da gente fazer esse estudo, tá joia? Então a África do Norte, né, ou seja, a chamada África Branca, né, ela tem aí cerca aí de quase 250 milhões de habitantes, né, uma densidade demográfica de 30 habitantes por quilômetro quadrado, uma expectativa de vida de 71 anos de idade, né? A gente vai reparar que ela é a maior de todas da divisão do continente africano que a gente fez, também chamada popularmente de África Branca, em razão da presença, na realidade, de negros, ser, na realidade, relativamente menor em comparado à África subsaariana, né? É uma região que apresenta o árabe como língua predominante, tá? E ali foi o palco do movimento chamado Movimento Primavera Árabe, tá? Então, predominante, na verdade, também o islamismo, né, como a religião principal. O Egito se destaca no processo político e também econômico da região. Já na África Ocidental, aí nós temos cerca de 400 milhões de habitantes, com uma densidade demográfica de 61 habitantes e uma perspectiva de vida baixa, para a gente ter uma ideia, em torno de 55 anos de idade, tá? É a região de transição entre o deserto do Saara e as chamadas florestas equatoriais, tá? A gente chama isso, na realidade, de chifre da África, para você ter uma ideia, tá? Aqui o destaque fica para a Nigéria como polo econômico e político da região. A África Central, né, com quase 200 milhões de habitantes, tem uma perspectiva de vida de 57 anos, 2 a mais do que a África Ocidental. É uma região naturalmente quente e úmida e, na realidade, boa parte dela formada de floresta, historicamente prejudicada, na realidade, pelos conflitos do século XX, né, os últimos conflitos que se teve. Não apresenta polos, na realidade, significativos, né, sendo destaque para o país chamado Gabão, né, onde a população, na realidade, vai exibir um pouco mais de melhor índice social. Já na África Meridional, né, chamado Sul da África, com cerca de 65 milhões de habitantes, para se ter uma ideia, com uma perspectiva de 59 anos de idade, o destaque fica para a África do Sul como polo político e econômico. É uma região marcada pela influência da colonização inglesa e também portuguesa, e ali você vai ter o apartheid, né? Lembrando, o apartheid 1, 2 e 3, né? Que todo mundo, na realidade, conhece e vamos estudar a fundo ainda, na realidade, em aulas posteriores, tá joia, pessoal? E eu vou deixar aqui o último slide para vocês, vou sair da tela. Você tem a África Oriental, tá? Então aqui é o chamado chifre da África, assim como a Ocidental. Cerca de 450 milhões de habitantes, já atualizando esses valores aí, né, que ali é o 2017, tá? Uma perspectiva de vida de 61 anos de idade. É uma região, naquela idade, que é formada, né, na borda do sul do deserto do Saara e vai ocupar as áreas de savanas, né, e áreas tropicais, tá joia? Destaque para o Quênia e também para a Zâmbia, tá bom, pessoal? E aqui você tem aquele aspecto de diferença entre o colonialismo da África e o colonialismo das Américas, tá? Então, aqui você tem o auge do período, tá? O período aqui na América do século XV para até o século XIX, e aqui as principais, naquela idade, potências como Portugal, Espanha e também a Inglaterra, tá? Certo? Já nos aspectos do colonialismo da África, no auge, na realidade, se dá entre o século XIX e o século XX, certo? Como consequências, né, na realidade, nós temos a divisão étnica do continente africano, e as principais potências internacionais de influência foram a Inglaterra e a França, né? Uma economia internacional vivia a fase do capitalismo industrial. Então, a razão dessas diferenças muitas vezes dá, na realidade, pelo neocolonialismo, tá? Então, aqui você tem bem essa diferença, né? Vou até fazer uma leitura para vocês, da derrocada do sistema da América nas principais décadas do século XIX, antecede, então, a ascensão da África, tá bom, pessoal? Então, aqui é a diferença entre o colonialismo da América e o colonialismo que você tem na África, né? E cria, na realidade, o desenho sociopolítico e econômico desse quadro atual que nós temos dentro dessa região. Então, aqui a gente encerra a aula, né, na realidade, sobre população da África e também da América, né, como é que se deu esse desenho através do colonialismo. Pedimos que vocês, na realidade, divulguem o nosso canal, faz o coraçãozinho aí para o tio Bruno, vamos fazer com o outro lado que é melhor. Um beijo para vocês e a gente volta logo, ó, no próximo encontro com a gente, tá? Vai lá, tá, pessoal? Divulga o nosso canal aí. Valeu, hein? Um abração para todo mundo, tá? Tchauzão.